bem-vindos a mais um Católico Você Sabia? Nessa manhã de terça-feira, dia 27 de abril, já vamos terminando o mês de abril, começando maio. Aqui é o Padre Felipe Neco, mais uma vez nessa manhã com vocês. Muito bem-vindos a mais um programa. Bom dia a todos, aqui é o Padre Renan, é uma alegria voltar. Fiquei uma semana ausente aí, mas vi que foi dignamente substituído naquela semaninha pelo diácono Jonathan. É uma alegria agora voltar nesse início de semana, nesse final de mês, estar aqui com vocês mais uma semana. Padre Felipe, fala aí o santo de hoje, porque você é o cara dos santos, né? Eu hoje não sei. Não, na verdade, eu não dei muita importância, não. E não, pois claro, é um santo da igreja, uma santa da igreja, Santa Zita. Mas aqui, imagina, eu nunca na minha vida ia ter escutado de Santa Zita. Mas tá bom, mas aqui falamos de Santa Zita, aqui, padroeira das empregadas do lar. Olha não só, por isso que maravilha. Então, deixa um abraço para todas as empregadas do lar aí, com a intercessão de Santa Zita no dia de hoje, né? E todas as mães também, que pois muitas falam que a dona de casa não faz nada, pois faz muito, trabalha até mais do que muitas vezes as mães que trabalham fora, né? Ou as realidades de mulheres que trabalham fora. Então aí, Santa Zita, rogai por nós também, rogai por todas as mães, todas as empregadas domésticas, as pessoas que trabalham e se dedicam no trabalho do lar, né? É típico, né, que a gente chega no final de semana e, vamos descansar. Hoje as mães que saem, que trabalham fora, final de semana é o dia de descanso. E não é. O final de semana é o dia para continuar o trabalho ainda mais intenso, mas agora dentro de casa, né? Obviamente quem trabalha fora. Então, realmente mãe não tem descanso e nesse sentido toda mãe é também do lar. Então, parabéns também hoje com a intercessão de Santa Zita a todas as mães. Eu vou contar rapidinho aqui, porque o Padre Renan tá meio com preguiça de falar como é que foi lá, mas teve quase uns dias de férias extras aí, né? Mas, como comentou, gravamos semana passada com o diácono Jonathan. Não sei, o padre parece que já escutou alguma coisa. Não sei se vocês, queridos ouvintes do Católico Você Sabia, já escutou. Um testemunho bem bonito, né? Desse caminho diaconal, dessa viagem de aventura, odisseia diaconal que ele viveu para a sua ordenação diaconal. E é bem interessante realmente não todo esse processo que ele viveu. Depois, nessa semana, tive uma semana mais ou menos normal de atividades, né, das visitas, que seguimos fazendo esse trabalho também, de poder estar aí acompanhando as famílias, os jovens, os casais, sobretudo, né? Mas essa semana, na terça-feira, estive aí na casa do grande Ademir, do ISA, do Instituto Santo Atanásio, junto à sua noiva, a Isabela, que já casam agora em junho, dia 12 de junho, dia dos namorados. Vai ser lá no Rio, então vai ser difícil eu conseguir acompanhar. Eu estou indo no Rio agora para o Dia das Mães, visitar minha família, então não vou conseguir, infelizmente, visitar novamente e ir novamente para participar desse casamento, mas deixar claro minhas orações. Estivemos acompanhando um pouquinho o casal com a minha conterrânea, Isabela é lá de São Gonçalo também. E também juntos estiveram aí também Carlos, o ucraniano, o grande ucraniano, e sua esposa Aline, com o filhinho aí, o Demétrio, que acabei voltando a visitá-los no sábado, que já tinha marcado, quando a Ademir me convidou e também convidou o casal. E foi bonito, né? Pela primeira vez comi aí o pirogê ucraniano, né? Pois eu falo que é tipo uma versão parecida com o pirogue polaco. Não vou dizer que é igual, não, senão vai dar briga com os ucranianos. Vai dar treta depois. Né? Até mesmo eles chamam ele de Carlos Treta. Então eu não quero arrumar treta com Carlos Treta aí, não. Mas estava muito bom, né? O pirogê ucraniano. Uma comida típica da Ucrânia. E ele, realmente teve uma história bem bonita do seu caminho, me comentou um pouquinho. Seu avô, como ele aprendeu, o ucraniano com seu avô, a vivência da sua fé. E ele se casou no rito bizantino, né? Também tivemos no final aí já da noite, 11 e pouca, meia-noite, quase vendo o vídeo do casamento. Tá até no YouTube, pode buscar aí o rito bizantino, o casamento, creio que é dos poucos que tem. E bem bonito, né? Toda a vestimenta, todo o ritual. E junto aí sua esposa Aline, não é de rito bizantino, ela é de rito latino, mas tiveram aí uma muito bonita celebração. E tá tudo lá na casa dele, né? Todas as vestimentas, foi bonito ver as coroas, né? Os noivos, eles colocam uma coroa como de rei, de rainha, os dois. É um rito precioso, realmente. Foi muito bonito ver o vídeo, acompanhá-los naquela noite e já ver depois aí o Demétrio crescendo. O bichinho tem 6 meses, parece uma bolinha, né? Um bujãozinho aí que tá grandão, o piazão aí.
Depois, na sair com eles, eu tive o sábado assim. Na sexta, tive umas maravilhosas pizzas de forno a lenha com Ali e a Lari, que pois hoje, faz um mês exato que casaram. Casaram no mês passado, casaram no sábado, antes, né, do domingo de Ramos, antes de começar a Semana Santa. Ali, previsto ali, o último dia que poderiam ter casado, estava uma enrolação em relação às datas, o fechamento. Então fizeram uma celebração até aqui na capela do nosso colégio, bem privado, pois estava, não sei, chegava a 20 pessoas junto com eles, nem vestido de noiva, até não tinham, porque tinham alugado e deixaram isso para fazer na celebração da festa, que se Deus quiser agora em maio eles fazem. Mas foi uma coisa bem simples, mas bem bonita, né? Os dois são engenheiros civis e tentei aí dar uma homilia com umas ideias aí, foi bem engraçada, mas foi bem bonito realmente a celebração, muito pois amorosa, simples, próxima. E hoje completam já seu primeiro mês de casado. Aí sexta-feira eu estive lá com eles, estavam os pais do Alia também. E pois aproveitei para abençoar a casa deles, junto com o escritório deles, o Cabana, escritório de uma empresa de construção com frames de madeira, que eles estão começando também faz poucos anos, pouco tempo. E foi também uma bonita noite também de estar aí com eles. Depois, no sábado, depois de celebrar a missa na Paróquia Bom Jesus, já meio de costume, na tarde, depois tive a alegria de fazer presença na Jornada Diocesana da Juventude, lá na sede da Canção Nova, confessando umas horinhas ali, a pedido do padre Luiz Fernando Bueno, que é o representante aí do setor Juventude da Diocese. Eram poucos jovens, estava bem limitado, ainda está bem limitado ainda as atividades. É um galpão grande, onde foram as atividades, a pregação, a missa. E, pois, não sei se chegava a 100 jovens, mais ou menos, mas foi bonito poder, pelo menos, estar aí disponível para confissão e poder também para oferecer a graça desse sacramento aí com os jovens. E domingo, outra vez, retornei para a missa no Bom Jesus, de manhã cedo, e na metade da manhã, pois tivemos a missa aí com as famílias aqui também na capela do Colégio Everest. E na tarde já foi um pouco mais tranquila, deu até para jogar um Play 4 aí, um pouquinho, terminar o Uncharted 4, então foi uma tarde mais tranquila. Ontem tivemos nosso dia de descanso, também um dia bastante tranquilo, comunitário. E hoje, pois agora, depois do almoço, pois estaremos saindo aí para São Bento do Sul, vamos junto com o padre Renan para visitar umas famílias novas, que conhecemos mais ou menos pelo Instagram, e vamos celebrar a missa por lá, tomar um café, ainda outra visita um pouco no final da tarde, e já regresso para Curitiba para seguir uma semaninha aí intensa. Vamos ter missa no sábado, primeiro sábado do mês, missa do domingo, creio que vou celebrar já, a princípio, vou celebrar a minha primeira missa maior, a missa cantada do rito antigo, aí na Capela da Glória. Vou treinar aqui com o André Forte. Tem que ser com canto e tudo, do padre também, né? Vai ter que ser com canto. Vamos ver o que sai aí do canto aí, né? Que somos um grande cantor nem nada. Essa tem que ter transmissão para a gente assistir, né? Não, melhor não. E pois aí vamos estar, se Deus quiser. Vamos estar treinando essa semana aí com o André aí, pois um pouquinho, que é acólito. Vamos ver como é que nos saímos aí. Mas e você, Padre, como foi aí? Pois é, então, como o Padre falou, foi uns dias um pouco mais tranquilos de certa forma, né? Porque sempre eu estive de visita familiar durante a semana, né? Visitando meus pais na cidade de Itu, interior de São Paulo. E sempre visitar a família é, de certa forma, um descanso das atividades ordinárias que temos. Porém, é uma vida, a nossa vida, nós que vivemos longe de nossos pais, quando a gente vai de visita, é uma vida de atenção a eles, né? Então, não é que é 100% descanso também, porque eu tenho que estar completamente disponível aos meus pais, né? Que querem conversar, querem saber como está. Então, depois uma visita chega e outro, então termina sendo realmente também cansativo, mas muito bonito, né? Sempre estar com nossos pais é uma graça. E sem dúvida para mim foi muito especial esses dias também. Tivemos a tristeza, vamos dizer assim, mas a alegria na fé, né? De saber de uma doença bastante grave, gravíssima do meu tio, quando eu estava lá, meu tio irmão da minha mãe. Então eu tive a alegria de levar a unção dos enfermos ao meu tio. Também aproveitei e dei a unção, ministrei o sacramento da unção para minha avó, que está com quase 90 anos. Então, mas muito lúcida, muito mentalmente muito bem, né? Fisicamente, obviamente, mais cansadinha.
Eu estive ali, dei unção dos enfermos aos 2, e o meu tio faleceu 5 dias depois, faleceu exatamente ontem, na madrugada de domingo para segunda, eu recebi uma mensagem dizendo que ele tinha falecido. Então é claro que a gente tem essa certeza na fé e essa esperança de que uma pessoa tendo recebido os últimos auxílios na hora, 5 dias antes da morte, pois com certeza foi um momento de muita graça para ele também, e nós temos essa esperança na vida eterna, e nós continuamos rezando por ele, rezando pela minha família também, né? Porque sobretudo para minha avó é difícil, não é natural que uma mãe veja o seu filho falecer, né? Então, para minha avó é um pouco mais difícil, mas com certeza é uma mulher de muita fé, de muita oração. Eu partilho uma experiência que eu acho que é bonita, que eu sempre via a minha avó rezando o terço o tempo inteiro, um terço para lá, um terço para cá, né? E agora que eu estava lá com ela, conversando com ela, eu falei: "Vó, a senhora continua rezando o terço todo dia? O dia inteirinho com o terço na mão?" Ela está com quase 90 anos, obviamente fisicamente está sentada, não pode andar mais, né? Mas ela olhou para mim muito lúcida e falou assim: "Meu filho, eu já vou fazer 90 anos. Você acha que eu teria chegado até aqui se eu não rezasse tanto?" Então foi muito bonito também escutar isso dela, porque nos ensina a importância da oração, que nos dá fortaleza diante das dificuldades da vida. Terminei a visita, foi um pouco breve, né? Porque já na sexta-feira cedo eu saí de lá. Eu cheguei segunda à noite e sexta cedo já voltei para estar chegando aqui sexta-feira à noite, e sábado já tinha diversas atividades. Eu pude participar no sábado da missa de toma de posse do Padre Cleiton Scabia na cidade da Lapa, na paróquia ali de Mariental, na Lapa. Foi uma alegria porque o Padre Cleiton eu conheci quando eu entrei no seminário, que eu tinha 13 anos, eu conheci já o irmão Cleiton na época seminarista. O Padre Cleiton foi dos Legionários de Cristo, como sacerdote, também era membro da nossa congregação, e depois fez um caminho de discernimento e agora está na Diocese de São José dos Pinhais. Então eu fui ali estar presente na Santa Missa, representar também a congregação, né, presente na missa do Padre Cleiton. Foi muito bonito, ele tem um carinho, uma amizade muito grande ainda com os Legionários de Cristo. Agradeço também ao Padre Cleiton pela amizade, pelo carinho e pelo convite que fez a toda a congregação estar presente nessa missa. Aí eu fui representando porque os outros padres não foi possível, né? E já no domingo desci no sábado à noite já desci para Joinville, porque eu tinha 4 missas ali em Joinville. Não sei se vocês sabem, a modo de curiosidade, né? E já vou concluindo aqui a minha semana. Os padres recebemos uma carta, grande maioria dos padres, né? Recebemos uma carta do bispo onde nós trabalhamos, e nessa carta o bispo nos autoriza, por necessidade pastoral, celebrar até 2 missas durante a semana e até 3 missas no final de semana, né? Quando é necessidade pastoral. Então, nós celebramos diário, né? Os legionários celebramos todos os dias, e quando tem alguma necessidade podemos até celebrar 2, porque o bispo nos autoriza. Naquele caso eu tinha nessa semana 4 missas no domingo, então o que eu faço agora? Eu mandei uma mensagem para Dom Francisco Carlos, que é o bispo lá de Joinville, e ele me respondeu: eu falei: Dom Francisco, você sabe que eu ajudo muitos párocos aqui, e dessa vez me saíram 4 missas. O senhor me autoriza? Tem algum inconveniente? E a resposta dele foi: meu caro, manda brasa. Então, uma resposta muito brasileira de Dom Francisco. Aí estive celebrando 4 missas, foi bastante cansado, mas muito bonito, porque foi o domingo do Bom Pastor. Então, poder viver essa realidade do Bom Pastor, também nós como sacerdotes, para mim foi muito especial. Depois já voltei na noite, estar aqui domingo à noite com a comunidade, para viver o nosso dia comunitário, como o Padre Felipe disse, na segunda-feira. E agora já preparando para nossa saída, iniciando mais uma semana de missão, de evangelização, de pastoral na Diocese de Joinville. É isso aí. Pois, não sei se você lembra de uma reportagem, já vamos entrar direto no tema já, porque já passamos um pouquinho do tempo aqui, mas uma reportagem de 2016, que foi uma reportagem realizada como experimento social de um jornalista americano, Tom Chiarella. Não conheço muito, sei que ele é o editor-chefe só que preparou essa entrevista, que é de uma revista nada católica, uma revista assim, que ele mesmo, esse editor-chefe, ele se disfarçou de sacerdote para ver e experimentar a reação das pessoas nas ruas de Chicago, lá nos Estados Unidos, né? E o artigo se chama O que aconteceu quando me vesti como um padre? Uma investigação sobre o poder do uniforme. E o autor decidiu fazer um experimento para testar o poder de vários uniformes, e dessa vez ele comprou 4 e se vestiu com os 4 uniformes, o de um padre católico, um guarda de segurança, um mecânico e um médico. E ele explica que muitas pessoas
vestem um uniforme para o trabalho todos os dias. Um bom uniforme representa, ele garante que você será reconhecido, indica uma missão. Uma vez que você o veste, sua postura muda, todo mundo reage a isso. Abre ou fecha portas. E a primeira parte do seu artigo descreve como foi sua experiência vestindo a batina, né, sacerdotal, a vestimenta sacerdotal pelas ruas de Chicago. Ele disse que não mentiria se as pessoas perguntassem se era ou não padre, simplesmente usava as roupas sacerdotais para ver o que aconteceria, né, passando pela rua, vestido, e ver qual era a reação das pessoas. E ele conta 5 coisas, mais ou menos resumidamente, não que destaco 5 fatos sobre sua experiência. Né? São os 5 fatos que eu quero compartilhar agora. O primeiro, as pessoas o olhavam por onde ia. Né? E ele fala, né, 1 hora com o uniforme e já soube disto. Em um dia maravilhoso de verão, em uma grande cidade, um padre com batina é algo digno de contemplar. As pessoas estabelecem contato visual com um padre, inclinam a cabeça ou o fazem ligeiramente. Também ficam olhando respeitosamente, de longe. Ao caminhar acompanhados, os homens deixam de lado sua forma habitual de comportar-se para dizer bruscamente bom dia, padre, o que é um hábito aprendido no ensino médio toda a sua vida. Segundo a experiência, as pessoas queriam tocá-lo, ele fala. Em geral, quando colocamos o uniforme, ninguém te toca, exceto quando é o de sacerdote. As pessoas querem tocar o sacerdote. No pulso, na maioria das vezes, aconteceu comigo 12 vezes, pelo menos um pequeno contato no meio de uma conversa. Foi estranho, a roupa de padre me exigia fisicamente. Durante o dia inteiro tive que dar abraços, ajoelhar-me para falar com as crianças e inclinar-me para as selfies. Terceira destaque, os moradores de rua buscavam a fim de pedir-lhe ajuda, especialmente as pessoas necessitadas. Durante todo o dia me encontrava com homens e famílias que moravam na rua. Às vezes me procuravam e seguravam no meu pulso. 2 vezes me pediram uma bênção que não podia dar, não da maneira que queriam. Queria ser capaz de fazer um serviço ao mundo e descobri que não podia fazer nada. O uniforme vem com um pouco de responsabilidade, do contrário, torna-se simplesmente uma roupa. Comecei me ajoelhando, segurando uma nota de $10, dizendo, não sou um padre, mas te entendo. Não tive que fazê-lo apenas uma vez, fiz 24 vezes. Chicago é uma cidade grande, com uma grande quantidade de almas necessitadas. Isso fez com que eu me sentisse mais triste do que podia imaginar. Quarta experiência, quarto destaque, tornou-se atração turística da cidade. Esgotado, o autor do artigo, ainda vestido como presbítero, dirigiu-se a um carrinho de comida, comprou um sanduíche e saudou um ônibus turístico que tocou a buzina para ele. Eles também lhe devolveram a saudação. E quinto destaque, é difícil ser sacerdote. Depois de ver a forma como muitas pessoas se dirigiam até ele em busca de ajuda ou esperança, o autor conclui, foi estranho, a roupa de sacerdote é o uniforme mais exigente. É fácil colocar uma batina, mas não é nada fácil levá-la. Pois, queridos amigos, ouvintes do Católico Você Sabia, hoje gostaria de falar um pouco sobre a vestimenta sacerdotal, sobre a batina, sobre a camisa clerical em geral, sobre a vestimenta do sacerdote. Né? A batina, pois que é mais comum, ou sotaina, é uma roupa eclesiástica própria dos clérigos, diáconos, presbíteros, padres, bispos. A cintura pode ser usada uma faixa, e que tem esse duplo significado. Primeiro, a castidade, já que antigamente se acreditava que o libido sexual estava diretamente relacionado aos rins, então rins cingidos significa essa realidade da castidade, essa realidade dessa preparação. Vemos também nos Salmos algumas passagens do Antigo Testamento, sempre quando se refere a cingir os rins, de estar firme, de estar pronto. Né? A segundo significado, a igreja peregrina na terra da faixa. Quando Israel fazia grandes peregrinações, usava-se um símbolo para cingir os rins, de modo que o caminhar não ficasse dolorido. Assim, rins cingidos significa peregrinação. A cor da faixa vai variar segundo o grau na hierarquia católica: preta para os seminaristas, diáconos e sacerdotes, violácea para os monsenhores, bispos e arcebispos, e vermelha para o cardeal e branca, claro, somente para o papa. A batina geralmente é toda preta, especialmente na realidade diocesana, com um colarinho branco. Sabemos que as realidades das congregações em si mudam um pouco. Temos os carmelitas, que usam
geralmente uma batina, mais bem uma batina, até esqueci agora, uma túnica, né, ou marrom com o escapulário. Os franciscanos também, pode ser com uma batina, uma túnica mais café, dependendo também das ramas dos franciscanos, que tem muitas, né, os frades menores e depois os conventuais é cinza, os caputinos é um marrom mais escuro, ou quase negro já. Então tem diversas cores, diversas não realidades depois, na realidade da vida de congregações religiosas, né? Até mesmo alguma batina branca, os dominicanos que usam uma túnica branca com um escapulário negro, então pois aí muda um pouco essa realidade. Mas em si, pois a batina tem essa realidade do preto, que representa, especialmente na vida diocesana, que representa a morte para o mundo, e o branco a pureza. Em regiões de clima quente é permitido que se use essas batinas de cores mais claras, cinza ou creme, especialmente na África. E pois a faixa deve, pois como já comentei, ser correspondente ao grau hierárquico do clérigo, né? Se o Papa é o único que usa a batina inteiramente branca, na verdade é um creme clarinho, quase branco. Se vê de perto, vê que não é todo branco, mas essa é a realidade um pouco dentro desse grau hierárquico. O uso da batina dos clérigos católicos, dos sacerdotes católicos, tem início com a preservação da parte das vestes talares dos antigos romanos, daí é que se toma essa realidade, e a cor preta se padroniza a partir do seu uso pela Companhia de Jesus. Pelo que entendi aqui, são os primeiros a utilizar pois, a batina de cor preta realmente. O Código de Direito Canônico, no cânone 284, estipula que os clérigos usem traje eclesiástico conveniente, segundo as normas estabelecidas pela Conferência Episcopal e segundo os legítimos costumes dos lugares. A Congregação para o Clero atualizou em fevereiro de 2013 o Diretório para o Ministério e a Vida dos Presbíteros, aprovada pelo Papa Bento XVI, e no capítulo 2º, sobre a espiritualidade sacerdotal, no apartado número 4, sobre a obediência, o número 61 fala sobre a importância e obrigatoriedade do hábito eclesiástico. E o número começa assim: numa sociedade secularizada e de tendência materialista, em que também os sinais externos das realidades sagradas e sobrenaturais tendem a desaparecer, sente-se particularmente a necessidade que o presbítero, homem de Deus, dispensador dos seus mistérios, seja reconhecível pela comunidade, também pelo hábito que traz, como sinal inequívoco da sua dedicação e da sua identidade de detentor de um ministério público. O presbítero deve ser reconhecido antes de tudo pelo seu comportamento, mas também pelo vestir, de maneira a ser imediatamente perceptível por cada fiel, melhor ainda por cada homem, a sua identidade e pertença a Deus e à Igreja. E acrescenta que sua realidade interior deve se manifestar no exterior também dessa forma. E segue ainda falando sobre isso nesse documento: o não uso do hábito eclesiástico por parte do clérigo pode manifestar uma consciência débil da sua identidade de pastor inteiramente dedicado ao serviço da Igreja. E termina porque distingue claramente os sacerdotes dos leigos e dá a entender melhor o caráter sagrado do seu ministério, recordando ao próprio presbítero que sempre e em qualquer momento é sacerdote, ordenado para servir, para ensinar, para guiar e para santificar as almas, principalmente pela celebração dos sacramentos e pela pregação da palavra de Deus. Vestir o hábito clerical serve ademais para a salvaguarda da pobreza e da castidade. Esses são os números assim, mais importantes ali desse documento sobre o Diretório para o Ministério e a Vida dos Presbíteros. E é comum, muitas vezes, que existe a objeção de que o padre precisa estar no meio do povo, o pastor com o seu rebanho, e de que qualquer singularidade, como a de se vestir de forma diferente, o afastaria das pessoas e, portanto, de sua missão. No entanto, por trás dessa forma de pensar há um equívoco bastante grande. Estar com o povo não significa ser mais um entre as pessoas. O sacerdote não é mais um, porque o que ele proporciona é próprio e peculiar. E desde um ponto de vista mais teológico, o padre é uma pessoa consagrada, e o sagrado significa precisamente algo que sai do uso comum e se dedica diretamente a Deus.
E os fiéis precisam ver realmente no sacerdote esse distribuidor do sagrado. E ele mesmo precisa dar a entender isso com sua pessoa. Vê-lo de outra maneira é deformar o próprio sacerdócio. Para ser mais um, não seria preciso receber a ordenação sacerdotal nem tudo que a acompanha, não? E ao mesmo tempo, pois acredito, corre-se o risco de perder o próprio sentido do sagrado, como se comprova em alguns casos nos quais se começa por diluir essa peculiaridade das coisas sagradas, né? Por exemplo, utilizando templos para reuniões ou outras atividades que não são dignos do próprio templo, e se acaba concebendo os próprios sacramentos como algo meramente simbólico. E, pois, uma outra ideia, que com isso eu abro também para o padre comentar um pouquinho de ponto de vista mais leigo, o uniforme nos adultos tem o significado de estar trabalhando, e um padre, ainda que logicamente tenha seus horários de atendimento, precisa ser considerado como alguém que está permanentemente trabalhando a serviço. E a realidade costuma confirmar isso. Sempre há imprevistos, sempre surgem coisas inadiáveis, realidades pois, que pedem muitas vezes a presença, o serviço do sacerdócio, e pois, se ele não é reconhecível, pois, como se há de buscar ou de pedir essa ajuda, não? Pois não sei se o Padre Renan quer comentar, depois eu também comento algumas coisas, mas queria deixar um pouquinho aberto para que o Padre também comentasse essa realidade, né? Eu entrei assim já de cheio no tema, para a gente poder aproveitar o tempo também, porque tem ainda um outro artigo que eu gostaria de ler, de complementar, um artigo, mais bem um comentário de um professor de teologia, que tinha sido seminário, e gostei muito, também como em defesa, também uma apologia dos símbolos eclesiásticos, ele fala, mas gostaria de entrar no tema assim meio de cheio para que já deixasse um pouco claro, né? Porque eu creio que é uma realidade que infelizmente se está perdendo muito na igreja, no Brasil especialmente, talvez em comparação com alguns outros países, e desse distintivo sacerdotal, desse ser perceptível para o mundo, para a realidade onde está. Que significa, claro, que não é que pois, temos que estar em todo momento, não vamos para entrar na piscina com um distintivo clerical, não vamos subir uma montanha pois, vestidos de batismo, ainda que alguns façam, mas não é o ideal, mas é essa realidade dessa necessidade de pois, manifestar essa realidade de consagrado que se vê muito pouco, não se vê muito pouco em muitos poucos sacerdotes, quase sempre no âmbito não diocesano, infelizmente, mas também nessa realidade às vezes religiosa também existe pois alguns, não quero dizer que pois como congregação em si, mas que não vivem essa realidade. E pois aqui fala sobre a obrigatoriedade, né? Não é uma decisão pessoal de cada sacerdote de usar ou não usar, não. Existe uma obrigatoriedade para quem é sacerdote da Igreja Católica, né? Sim, o que eu estava pensando de tudo isso é, graças a Deus hoje temos vários meios, Instagram, redes sociais todas, onde muitos ambientes católicos estão oferecendo uma boa formação. Todos nós conhecemos, né, podcast, ou conhecemos também perfis de Instagram que oferecem boa formação sobre a vida da igreja, sobre a nossa fé católica. E nesse sentido, graças a Deus está crescendo muito na realidade dos leigos a certeza que a nossa fé ela é feita de símbolos que mostram uma realidade. Liturgia, sinais, né? Os sacramentos. Sinais, exatamente, a mesma vida sacramental, né? Mas eu penso também na construção das igrejas, todo aquele elemento que quem não tem muita formação diz, ai, quanta riqueza dentro de uma igreja, é tudo de ouro. Tudo isso é uma simbologia que mostra uma realidade, né? É um sinal, e é um sinal que me quer mostrar uma realidade. Como as igrejas eram construídas, a orientação das igrejas, tudo isso, o altar, o presbitério, tudo tem, né? E está no catecismo também, né? Tudo tem tudo é representar uma realidade, é um sinal de uma realidade, né? Sinais, vem então, o nosso galo, um sinal que já estamos na metade. Já, vamos lá. Então, falando disso, eu acho muito bonito também poder ver, e eu acredito que estamos recobrando, graças a esses perfis católicos que estão oferecendo essas formações, recobrando essa consciência, poder ver também na batina e também num padre que veste batina, ou que veste pelo menos um distintivo clerical, é um sinal. É um sinal primeiro de uma pessoa consagrada, como o padre falava, mas também é um sinal de uma realidade eterna, de uma realidade
transcendente, uma realidade que supera a nossa realidade temporal aqui na Terra, a realidade material. Porque quando uma pessoa vê um padre vestido de batina, automaticamente ele começa a pensar nas coisas de Deus, nas coisas do céu, nas coisas da igreja, nas coisas da fé. Então o padre deve levar as pessoas a elevar seu pensamento justamente a Deus e à realidade eterna e não à realidade temporal. Justamente a batina serve para isso. Então, também é um sinal, como o padre Felipe falava, né? Eu gosto de pensar nisso, né? Quando um padre está vestido como padre, automaticamente faz o povo pensar nas coisas do céu. E isso já é um grandíssimo sinal e acredito também que é a missão do padre, né? Levar as pessoas a Deus. Tenho algumas experiências que eu poderia contar, mas prefiro deixar o padre Felipe. Não, o padre Felipe falou que eu posso contar, então eu vou contar uma, porque foi hoje. Foi hoje, né? Hoje eu fui me confessar. Tem vezes que eu me confesso aqui na minha comunidade, né? O padre Felipe e o padre Júlio são os dois padres que me confessam, mas tem dias que eu gosto de me confessar em outras igrejas, né? Especificamente eu vou me confessar muito com os salesianos lá em Joinville e com os capuchinhos aqui em Curitiba. E hoje eu fui com os capuchinhos ali em Curitiba, na Igreja das Mercês. Então, quando eu estava esperando eu fui vestido de padre, né? Mas quando eu estava esperando, saiu do confessionário um senhor, né? Um senhor e bem vestido, bem elegante, mas um senhor. E quando eu entrei para me confessar, o Frei Orlando, que me confessa dos capuchinhos, ele me disse: "Ô padre, que alegria o senhor aqui de novo. Gosto muito de confessar padres, viu? Acabou de sair um padre daqui." E eu não sabia, não tem nenhum problema, né? Mas eu não sabia. E aí, bom, mas tudo bem. A minha experiência não é essa. A minha experiência é que quando eu saí do confessionário, tinha outros 4. Eu não sei se eram freis, se eram padres, se eram seminaristas, o que era, mas todos com o hábito religioso que deveria ser franciscano, agostino. Eu não sei porque as batinas deles, os hábitos são muito parecidos, né? Mas estavam ali rezando, todos rezando. Até eles olharam para mim assim, como o padre Felipe falou, né? Quem veste de padre, todo mundo fica olhando, né? Então eu saí do confessionário, todo mundo ficou olhando para mim. Eu não sei se é porque escutaram meus pecados ou não, mas ficaram olhando para mim. Eu dei bom dia para os 4, Deus abençoe, todos eles com um sorriso, rezando, e foram entrar também para se confessar, né? Então, se vê que na terça-feira é o dia dos padres confessarem ali nos capuchinhos. Depois do dia de descanso de segunda. Exatamente. Então, achei muito legal, porque estava, primeiro, essa experiência de entrar no confessionário e ter saído anteriormente, antes de mim, ter saído um sacerdote também, mas que ninguém ficou olhando e ninguém conversou, porque não sabia que era sacerdote, né? Pelo amor de Deus, que bom que o padre vai se confessar, que bom que o padre busca o sacramento, deve ter uma vida espiritual muito boa também esse padre. Mas eu digo, não estava vestido e aquilo não cativou, não chamou a atenção. Quando eu saí e vi aqueles 3 ou 4 ali rezando e foram depois se confessar, aquilo chamou muito a atenção, porque olha, os padres também se confessam, olha, os freis se confessam, olha que legal, e a gente se deu bom dia um para o outro, um sorriso, Deus abençoe. Enfim, isso anima, claro que anima, porque a gente vê ali, olha, tem gente também de Deus, da igreja, buscando a conversão, buscando Deus, buscando o sacramento, porque é isso que nós vamos transmitir ao nosso povo. Então, vejam bem como muda, né? Essa experiência como essa, eu tive outras muitas, né? Deixa eu contar uma última então, e depois continuou o padre Felipe. Muitos ouvintes do Católico Você Sabia conhecem o padre Anderson Bonin, porque é um padre que nos acompanha muito também aqui ao nosso seminário, e nós também acompanhamos o padre Anderson Bonin, da Arquidiocese de Curitiba, ele é diocesano. Mas é um padre que com muita frequência está de batina. Resulta que eu, ainda sendo seminarista, estava em Roma estudando, eu já conhecia o padre Anderson aqui no Brasil, e ele foi para Roma para fazer uns cursos, né? Não sei exatamente o que ele estava fazendo lá, mas ficou mais ou menos 1 mês, 2 meses, e em Roma se hospedou no nosso seminário. Eu estava lá, a gente conseguiu acompanhar o padre Anderson, então ele me falou, olha, eu quero conhecer um pouquinho do Vaticano e tal, né? Eu falei, eu vou lá com o senhor, padre. Então eu acompanhei, obviamente nós dois de batina, pela cidade de Roma, né? pela Praça São Pedro. O que aconteceu é que justamente naquele momento que nós estávamos 2 padres de batina caminhando pela Praça São Pedro,
justamente naquele momento parou um ônibus turístico e estava cheio de orientais. Eu não sei se é chinês, japonês, coreano, mas cheio de orientais. E nossa, foi uma festa aquilo. O padre Anderson e eu ficamos uns 10 minutos parados, porque um por um vinha querendo tirar foto. Sabe, parecia o Papa, parecia o Papa. Um por um vinha querendo tirar foto. Eu não sei, de repente eles não estavam acostumados com aquilo e pedia a bênção e fazia assim com as mãos juntas. Ninguém entendia nada que eles falavam, né? Mas com as mãos juntas abaixava a cabeça e você rezava e dava a bênção e eles beijavam sua mão. A gente ficou uns 10 minutos parados e um por um vinha tirando foto e foto e foto e foto. Né? Vocês sabem que os orientais gostam muito de foto nesses lugares turísticos. Então, que interessante, que experiência tão bonita. O que será que eles viram naqueles 2 homens de batina no meio da Praça São Pedro? Eu não sei, mas com certeza era algo muito mais espiritual e que levava às coisas eternas do que algo material, com certeza. Então, acho que essas 2 experiências podem iluminar um pouquinho de outras muitas que nós tivemos e pode ajudar a entender o que esse escritor ou esse jornalista fez nessa experiência social, que é o que nós vivemos todos os dias quando vamos pela rua vestido de padre, né? Né? O hábito não faz o monge, mas o veste, né? Então é uma coisa que se está e é bonito ver que os fiéis também cobram cada vez mais, né? E quando veem sacerdotes que não usam hábito, pois ou um distintivo clerical que seja, pois eles tendem a gostar menos, a não buscar tanto, né? E pois, quero entrar também no escrito. Eu creio que o professor Rude Albino de Assunção, de Santa Catarina, vive em Santa Catarina, ele foi seminarista um período religioso, mas depois saiu, casado, tem filho, e ele fez um artigo sobre batinas e camisas de gola polo, né? Uma apologia dos símbolos eclesiásticos da sensatez e da santidade é o tema. E pois ele fala assim: querem eliminar as batinas e mitras. Alguns bradam, são símbolos de poder. E ele fala que não vê muito sentido nisso. E ele coloca um pouco da experiência dele, né, falando que pois existe às vezes armários de padres, na casa dos padres, com dezenas de camisas com jacarezinhos e jogadores de polo enormes que dariam para comprar as melhores peças da Euroclero. A Euroclero é uma loja famosa ali em frente à Praça São Pedro, em Roma, Itália. É um pouquinho caro, na verdade. Eu creio que eu só comprei um símbolo lá, porque era o mais barato que tinha, na verdade, um dos bonitos. Mas nada que eu tenho é da Euroclero. O resto a gente só vai lá para ver, só vai lá para admirar e depois sai dizendo obrigado, viu? Tenha um bom dia. E ele comenta isso, né? Que existem às vezes, né, sacerdotes que usam talvez essas camisas e que algumas vezes se coloca, não, porque a vestimenta tal, tudo é muito caro, né? E ele fala isso, né? Que às vezes essas camisas de marca, camisa polo, camisas, pois, que tendem a ser muito mais cara do que essas peças da Euroclero, né? E ele fala que há batinas surradas feitas pela costureira da paróquia, queimadas pelo ferro de passar, que eram usadas santamente por bons sacerdotes, né? E ele fala, né? Ou seja, uma apologia da gola pola contra o colarinho romano não tem nenhum sentido. E ele foi testemunha também do contrário também, né? Que ele já viu alguns sacerdotes talvez de rendas que iam do pescoço aos joelhos em sobrepelizes e que não escondiam totalmente a hipocrisia e a imaturidade de quem os usava. E falando que depois também há padres usando toda a vestimenta impropriamente e os homens de camisa de algodão, pois celebrando com piedade e coro. E comenta, né? É óbvio que a santidade não está na veste do ministro, né? E falando que acha estranho que usem da veste clerical para levantar bandeiras, mas algumas coisas ele fala pois devem ser consideradas, né? E isso que pois eu queria trazer, que eu gostei muito, né? Ele fala, né? Uma veste é um símbolo e esse é o principal meio da linguagem da nossa transcendência, né? É a matéria nos dizendo que há mais que a matéria. O homem não vive somente de pão, mas de simbolismo, ele vai comentar. E é o que o padre Renan colocava também sobre os símbolos, especialmente dentro da Igreja Católica. O símbolo é muito importante. O símbolo tem um significado, mostra algo mais, que não tudo está aqui, que tudo tem um outro sentido, né? Um mais, um além de, né? E essa realidade é muito importante dentro da Igreja, né? Os símbolos criam identidade e comunhão, né? Não precisamos nem ir aos livros litúrgicos para saber disso,
basta pensar numa torcida organizada de futebol, não? Aí o Coxa Branca, os Atléticos Paranaense e até os paranistas aí do Paraná, pois o símbolo cria identidade e comunhão. Não é à toa que as pessoas de outras confissões terminam por apropriar-se dos paramentos e objetos de cultos depois litúrgico dos católicos. Né? A controvérsia permanente com a Igreja Católica Brasileira é um testemunho disso, né? Que vemos aí. Também pastores universais, bispos da Universal, que pois, começam a usar distintivo religioso e até mesmo clergyman, às vezes, né? Camisa clerical, pois dentro do mercado religioso, pois se entendeu, né? Como é grande, cada vez cresce mais esse mercado, não lojas religiosas profissionais, né, de fazer pois, também proselitismo com símbolos. Então é facilmente compreensível que eles também evangelizam e reforçam também os laços de pertença. Pertencemos a algo maior do que nós. Né? Um padre de batina, um religioso de hábito, é um sacramento, um sinal ambulante. É verdade que o hábito não faz o monge, como falamos, já se diz isso muitos séculos atrás com Tomás de Kempis, mas ao menos o mostra. Né? O hábito não faz o monge, mas o veste, pelo menos, e todos o reconhecem. Paulo VI, no dia 23 de março, continua falando pois, o professor, de 78, numa quinta-feira santa, dizia que o povo cristão não tem mais a graça de ver seus sacerdotes. E é de se lamentar mesmo. Todo sinal religioso deve ser uma forma de encantamento que gera empatia e abertura para o diálogo, ainda que por meio de mera curiosidade inicial. E o mesmo Paulo VI, em 20 de fevereiro de 71, falando aos capuchinhos, sintetizava sobre o hábito, não é um obstáculo. Né? O hábito, como alguns sacerdotes, mesmo até bispos colocam, não é um obstáculo, é uma atração, é um apelo. Mas é claro que isso depende de que o ministro sagrado pareça um pastor, não um manequim. Né? E hoje, mais do que nunca, as pessoas têm sede de encontrar, de ver sinais, símbolos do sagrado, do mais além. Mas parece que alguns padres querem se esconder do povo. E aqui eu creio que pois, é parte talvez de um juízo ou de uma crítica que eu gostaria de trazer. Né? Muitas vezes é sinal dessa falta de disponibilidade, porque de repente as pessoas vão pedir algo para o sacerdote, vão pedir tempo ao sacerdote, vão pedir pois, para escutá-lo. Né? E pois, muitas vezes o sacerdote não está disponível a isso. Né? Não está disponível a escutar a confissão, não está disponível a dar uma bênção, porque tem seu tempo, seu horário, suas atividades que fazer e não está disponível para o povo. Eu creio que talvez o maior sinal dessa falta de uso é realmente essa, ou tem algo a esconder, né? Não quero chegar a nenhum outro juízo, mas pois, quem tem algo a esconder pois se esconde pois numa roupa comum, como um leigo, comum mais no meio da rua. Né? Mas quem não tem nada a esconder pois se mostra, né? Então são duas realidades que eu creio que está muito presente, né? Realmente pois, parece que realmente que alguns padres querem se esconder do povo. E o professor segue falando, né? A veste prega por si, sem nada a dizer. Se for santo, a batina o comunicará. Se for muito pecador, ela também o manifestará. É o sensus fidei, né? O que ele fala que é um olfato muito apurado, não só para as questões de fé, mas para a hipocrisia e dissimulação. E o povo sabe, né? O padre que é só aparentar e usa as vestes só para aparentar que pois é um bom padre, pois as pessoas conhecem, sabem, vão saber que não é. Não? E igualmente, se o padre quer se esconder ou tem uma outra pois, estilo de vida, pois as pessoas também pois, notam isso. Né? Em outras palavras, se usada dignamente, a veste está lá, atrairá e edificará. Se usada indignamente, causará asco e levará à reprovação. Ainda que talvez não em todas as pessoas, mas as pessoas têm esse sentido. Não é simplesmente dizer, pois alguns se escondem de trás da batina. Eu vi alguma vez algum clérigo, algum sacerdote por aí, pois falando, né? Alguns se escondem de trás da batina e se tem uma vida toda errada. Mas as pessoas saberão, as pessoas se darão conta. Não é um lugar para se esconder, né? E a própria vestimenta pois, vai cobrar isso dele. Né? O uso de distintivo, não? A camisa clerical e o clericalismo não são sinônimos, vai falar o professor. Pode haver o último sem uso do primeiro. E é claro as duas coisas, o objeto e o comportamento podem aparecer juntos, mas não é a regra. É diferente querer usar e uma realidade de clericalismo, de ter, pois, de se sentir mais, né? De se sentir mais que os outros, de querer ter uma atenção privilegiada.
E nunca é demais falar dos exemplos clássicos de homens e mulheres considerados santos, até mesmo no meio secular, pois pensamos na Irmã Dulce, na Santa Maria Teresa de Calcutá, João Paulo II, Padre Pio, tantos santos que usavam o seu distintivo. Uma só batina, um hábito, pode ser sinal de grande pobreza e desapego. Que o diga São Francisco de Assis, que usava sempre o seu hábito franciscano. Então isso talvez às vezes colocar como que tudo é muito caro nos objetos litúrgicos, nas vestes sacerdotais. Eu tenho 2 batinas, uma que está mais nova, e essas 2 batinas já tenho com elas mais de 10 anos. Com as duas, quase 10 anos. Tem uma 2010 ou 2012 talvez. E estou aí com as 2, E é o que eu visto mais. Poucas roupas tenho fora desse contexto, e eu uso pouco na batina, uso mais geralmente nós, como os legionários de Cristo, usamos a batina somente dentro da nossa casa, na nossa vida comunitária, na nossa realidade dentro da comunidade. Quando saímos, usamos mais a camisa clerical, um distintivo também sacerdotal, mas dentro da casa, a batina usamos em poucas ocasiões, mas dentro da casa mesmo não saímos, não temos frequência de sair com ela. E esses exemplos também que você colocava desses santos rebatem aquele argumento de que o padre que usa a batina afasta o povo. Temos que ser mais próximos do povo, estar vestidos como o povo. Pois olha só como às vezes é totalmente o contrário, o padre que está com batina religiosa, que está com seu hábito, aproxima muito mais o povo de nós, da igreja, porque sabe o que estão buscando. Não estão buscando um igual a eles, estão buscando um que leve a Deus. Então, nesse sentido, mais do que afastar, aproxima até mais, como esses exemplos que você bem colocava. Então, tem argumentos que podem ser rebatidos facilmente quando a gente vê a experiência. O professor Rude vai comentar quase no fim. Com tudo isso, só quero dizer que mirar na batina para criticar a conduta de determinados clérigos é desviar o foco do problema. E ele diz que escutou alguma vez algum bispo falar que os que usam batina é para esconder a homossexualidade. Eu também escutei isso em uma diocese, mas aqueles que se escandalizam ou escandalizam os demais, que devem ser objeto de afastamento, excomunhão, reprovações, críticas, não a batina. Na batina não está o erro. A batina é um uniforme, é um sinal. As pessoas que estão de trás dele que estão utilizando mal. E claro, depois do devido processo legal, civil e canônico, para realmente viver essas realidades. E ele comenta que o que ele vê é uma apressada iconoclastia intra- e extra-eclesial, que não respeita o direito natural, a honra e a boa fama dos membros da igreja, derrubando supostos ídolos em nome da purificação do cristianismo. Facilmente julgam aqueles que a vestem, esquecendo que sob os panos há gente, há uma pessoa ali com sua dignidade e tudo. Quem acende a fogueira para a veste pode incinerar a carne que a leva, comenta o professor Rubi. E ele termina falando, a verdade é que a batina ele deixa 3 pontos. Uma mortalha. Representa um homem morto, penitente, cuja vida é interior, o colarinho branco interno. Um uniforme de quem está a serviço, ele comenta, pois indica que há um padre à disposição e que pode ser solicitado, como um táxi até no meio da rua. E, portanto, nada tem a ver com essa ideologia de veste de poder, coisa que só pode sair da cabeça doente de um narcisista complexado, ele comenta. E terceiro, é uma roupa pobre, pois dispensa qualquer troca desnecessária, muito diferente das roupas de marca e certos adornos caríssimos que ornam pouco uma vida sacerdotal. E por isso, pois, a batina é extremamente prática nesse sentido. E eu gostaria de terminar com dois pontos. Nosso saudoso e querido Dom Henrique Soares, que em paz descanse, que respondeu uma vez sobre o significado do uso da batina, e ele como bispo, por que usava a batina? Ele falava, o uso da batina não é uma saudade do passado, mas uma saudade do infinito, porque eu sou um homem de Deus e a essência do padre e do bispo é ser homem de Deus. Eu quero que as pessoas vejam em mim que eu sou homem de Deus. Eu quero olhar para mim e me lembrar, eu sou homem de Deus. A batina é uma expressão disso. Não interessa a minha pessoa, mas aquilo que eu significo, ser homem de Deus. Sou ministro de Cristo, sou um sinal nesse mundo secularizado, uma cifra do eterno, do infinito, de que Deus existe. Não, são muito bonitas palavras, eu vi esse vídeo essa semana mesmo, já pensando no tema para compartilhar aqui com vocês.
E, pois, achei que vem muito a calhar essa grande explicação de Dom Henrique sobre por que ele usa a batina, o sentido, o significado da batina. E realmente é esse o significado que o sacerdote deve querer dar, né? Ser um sinal de que Deus existe, ser realmente um homem, mostrar que é um homem de Deus e que devemos buscar com nossas imperfeições. Não somos perfeitos, não todo padre que usa a batina é perfeito, é santo. Ao contrário, todos estamos nesse caminho de santificação e queremos lutar para ser santos. E a batina também vai ser uma recordação para essa realidade, daquilo que representamos, que é maior do que nós. Representamos Jesus Cristo. E termino com um poema de Dom Francisco de Aquino Correia, segundo arcebispo de Cuiabá, que foi, creio que ele foi arcebispo de 1922 a 1956. E ele tem esse poema que encontrei, não lembro nem onde, mas aqui eu deixo para vocês. Né? Se chama A Minha Batina. Minha pobre batina mal cercida, tu vales mais que todos os amores, pois negra embora enches-me de flores e de esperanças imortais a vida. Com seus sorrisos escarnecedores, zomba o mundo de ti duvida, porque não sabe a força que na lida tu me dás do teu beijo aos resplendores. Tu serenas de orgulho as brutas vagas, e a mostrar-me do mundo a triste sina, toda a volúpia das paixões apagas. Ó, como bravo envolto na bandeira, contigo hei de morrer, minha batina, ó, minha heróica e santa companheira. Pois é isso, terminamos aqui mais esse programa, aqui já chegando no nosso limite do tempo. Espero que tenha sido de ajuda para vocês que talvez se perguntam ou veem essa realidade da batina ou escutam muitas vezes essas críticas ou até mesmo, né, se pergunta por que não tantos padres hoje em dia vistem, né, o distintivo clerical, a camisa clerical, a batina, o uniforme, para realmente estar. Não? Eu creio que é uma realidade que a igreja está crescendo, pois eu acredito que talvez muito mais em outros anos, em outras décadas aqui no Brasil, no mundo, em muitos lugares, mas que precisamos realmente retornar a essa essência também dessa realidade que é da igreja, a própria nossa, né? Também temos que dizer que, tristemente, a teologia da libertação fez um estrago grande e ainda estamos com alguns resquícios, né? Mas a gente vê sim uma renovação. Graças a Deus, existe um maior desejo, uma maior consciência também, né? De ser identificar, de ver a sua identidade sacerdotal também externamente, que é muito importante, sem dúvida, né? Padre Felipe, a gente agradece muito, né, essas reflexões, esses comentários que fez. Eu fiquei pensando nesse comentário que você escutou e que eu particularmente nunca escutei, mas é interessante, né, que quem veste a batina está escondendo alguns problemas, né, homossexualidade ou outros problemas. Sabe que eu particularmente penso, não querendo julgar também, mas eu acho que pode ser o contrário, sabe? Eu acho que quem veste a batina não esconde, porque justamente se identifica, eu sou sacerdote, né? Bem, enfim, pode acontecer de tudo. Eu acho que nem usar batina ou não usar batina significa nada de mundanismo, porque eu conheço muitos bons padres, santos sacerdotes, né? Que não vestem batina por opção, né? E também conheço efetivamente alguns padres que usam batina, mas têm uma vida um pouco mais relaxada, não digo de pecado, mas relaxada. Então, não significa nenhuma coisa nem outra. Mas eu particularmente penso que deveria ser o contrário, e poderia significar o contrário. Quem não veste batina talvez esconde muitas coisas, porque justamente se esconde no meio do povo. Quem veste batina é reconhecido como um sacerdote, então é muito mais difícil esconder, mas... Enfim, a reflexão cabe e deixa o juízo a Deus, né? Muito obrigado, Padre, pela reflexão. Deus abençoe muito. E vamos seguir. Você, ouvinte do Católico Se Sabia, que agora ouviu esse programa, mais uma vez fica o convite do Padre Renan a rezar pelos seus sacerdotes, a rezar por todos nós, consagrados, consagradas, para que possamos viver realmente essa nossa identidade de consagrados, né? Deixe-me concluir brevemente, prometo, com última coisa que foi muito interessante e me ajudou muito a ver a necessidade de viver com o nosso distintivo sendo identificados como sacerdotes, né? Eu estava na fila esperando para uma audiência com o Papa, na fila na entrada da Basílica de São Pedro, e do meu lado, ou na minha frente, não me lembro, estava uma religiosa, mas ela não vestia hábito, vestia normal, né?
Aí ela me contou a história. A primeira coisa que ela fez foi falar, mas sabe por que nós não vestimos hábito? Porque na nossa congregação e tal, sabe? Eu já comecei a falar, mas não perguntei nada, né? Eu já quer justificar, mas tudo bem, né? Eu não falei isso pra ela, mas pensei, né? Não, tudo bem, cada um faz o que quiser, eu não perguntei a explicação, não precisava dar explicação de tudo, mas começou a dar toda uma explicação. E atrás de mim chegou um senhor e começou a falar comigo, e falar padre, falar tudo. E depois a religiosa voltou e puxou o assunto de novo, e esse senhor olhou para ela e disse, você é a mãe do padre que está aqui com ele? Nossa, a religiosa não sabia onde colocar a cara. Ela falou, não, eu sou religiosa. E o senhor também, com uma cara dura, né, disse, religiosa, nossa, nem parece, desculpa. E olhou para mim e fez um sinal assim com o olho dizendo, vê padre, atenção, padre, né, isso significa muito, etc. Então, mais uma experiência para concluir, dizendo, claro, não só a batina, o distintivo clerical, mas a veste que mostra eu sou consagrado, eu sou afastado do mundo, eu não sou um do mundo. Acho que isso é muito importante também e concluo com essa experiência. Deus abençoe, obrigado pela atenção e seguimos unidos em oração. Um abraço a todos, com a minha bênção, nos vemos a próxima semana. Deus abençoe e até a próxima semana.